Fala aí, galera, eu sou o Rafael. Salve, mocidade, que saudade! Eu sou a Samara, Nós somos trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer, lá de Barra do Piraí. evangelizadores da mocidade. E hoje nós vamos falar sobre um grande assunto: Enorme assunto. Deus. Mas antes disso, Roda a vinheta! Pra gente iniciar com uma vibe legal, pedi o Rafa para fazer uma prece pra gente. Então vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento e os nossos corações até Deus. E agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de mais um ano que se inicia para os trabalhos da evangelização da mocidade espírita. Que possamos, Senhor, nesse ano aprender ainda mais muitas lições trazidas pelo Cristo e pela doutrina espírita. Que possamos colocá-la, Senhor, em prática em nossas vidas. E que para isso possamos contar com os espíritos amigos a nos envolver, a nos dar força e nos direcionar. Que possamos contar com a presença deles nesse trabalho, nesse instante. E nosso muito obrigado. Assim seja. Bem, como a gente falou, a gente vai trazer hoje... A gente está trazendo hoje esse tema que é muito importante para alicerçar a nossa fé. Deus, porque tudo da doutrina espírita, todos os princípios básicos da doutrina espírita estão alicerçados, primeiramente, na existência de Deus. Sim, mas o entendimento de Deus nos tempos históricos da humanidade foi sempre o mesmo? Será que sempre entendemos Deus igual? A gente foi fazer uma pesquisa rápida e essa pesquisa rápida nos levou basicamente a 3 noções de Deus. E nós não vamos falar elas para vocês com a definição. Nós fomos à Bíblia e tiramos de lá alguns trechos, né, das ações desse Deus. E também nós fomos ao Pentateuco, né, espírita, e pegamos lá algumas também, ali sim, né, conceitos e definições. E vamos ver se nessa pesquisa, que é histórica, né, porque a Bíblia se trata também de um livro histórico, contando a história de um povo, se houve modificações no entendimento, né, que o ser humano teve de Deus durante a sua evolução. Vamos ver se esse Deus mudou? Eu vou dar uma lidinha aqui, olha. E se vocês quiserem conferir, tá lá em Salmo. É um livro do Antigo Testamento. Existe sim. Não é Saulo, não. É Salmo. Tá lá. Vai lá que você vai achar. Capítulo 3, dos versículos 6 a 8. E fala assim: Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos no queixo, quebrastes os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Credo! Gente! Mas que desgraça! Olha esse Deus, né? Olha como era entendido Deus. Esse Deus é um Deus que veio de Abraão, né? Veio protegido aquela ideia do Deus único, né? O monoteísmo. Mas esse Deus, gente, ele quebrou o dente dos outros. Oh, isso é que é Deus, hein? Gente, mas a gente também precisa compreender aquele momento histórico. Aquele povo, o entendimento, a dureza do coração daquele povo. Depois a gente vai ver por que eles entendiam Deus assim. Agora, lê aqui só mais um salmo, Rafa. Vou ler esse pedacinho. Deixa eu falar que o salmo é muito lido assim, porque o salmo é um poema. E assim, tem partes lindíssimas. Então as pessoas às vezes falam salmos, são as orações, são as preces feitas pelos reis, né? Pelas lideranças daquela época. Porque tu não és um Deus
que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os tolos não se sustentarão diante da tua vista. Odeias todos os que praticam a maldade. Gente, é um Deus que odeia, que quebra o dente. Gente, você imaginou um Deus, o ódio de Deus, se Deus, né? Esse Deus aqui, o tamanho desse ódio, dá pra ter uma noção como era desesperador você ter um Deus que odeia. Quebra no queixo, ele fere no queixo o inimigo, quebra o dente. E ele odeia os que fazem maldade. Quer dizer, se eu cometo um erro, eu já sou odiada. Então, olha só, tá complicado. Pra mim eu tô ficando meio apavorada. Agora, por que eles pensavam assim? Por que foi apresentado para eles Deus com essas características? Era o entendimento da época. Nós estávamos preparados para receber aquele Deus, aquele entendimento de Deus. Não se podia falar num amor sublime porque nossas mentes ainda não estavam preparadas para isso. O nosso viver era outro, era muito mais embrutecido, muito mais duro. Sem falar que eram monoteístas cercados de politeístas, né? Então era um povo que acreditava em um só Deus, cercado de povos que acreditavam em vários deuses. O Deus dele era o opressor porque se Deus piscasse, corria e pegava um Deus lá emprestado para alguém para cultuar. Então esse Deus foi todo trabalhado no rancor para conter nós mesmos, né? Não sei se nós, mas nas reencarnações, pode ser que nós estivéssemos lá, para conter aquele povo. E eram assim os governantes da época. Havia as lutas para se estabelecer os territórios, se faziam escravos, e dentro do próprio povo, os reis iam se matando para que houvesse a substituição de um pelo outro, Haviam guerras internas e eram sempre assassinados, e vinha um outro, e pai matando o filho, matando o pai, o irmão matando o irmão em troca do poder. Então essa era a realidade do povo daquela época. Era a realidade e foi a revelação que pôde nos ser trazida naquela época, né? Agora vamos dar um salto lá para o Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos de Jesus. Então vamos dar um salto para ver se muda essa interpretação de Deus. Eu vou ler um pedacinho de Mateus. Quem é Mateus? É um dos evangelistas, tá? Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48, fala assim: Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Porque fez ele o sol se levantar sobre os maus e os bons, a chuva descer sobre justos e injustos. Pois se amardes só quem vos ama, qual é seu galardão? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Já deu uma aliviada. Olha a diferença, gente. Olha a diferença da visão de Deus que Jesus veio nos trazer. A gente não tem noção do choque que foi na época de trazer um Deus que ele chama aqui de Pai perfeito. Transformou tudo. Um pai não vai quebrar os dentes, acertar no queixo, não vai odiar, não vai se irar. É um pai. É um salto no entendimento de Deus que a gente tem que ter noção
da importância desses ensinamentos. Deus ama. Ponto final. Vamos para mais uma, então? Vamos lá. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ah, que lindo! Você percebe a diferença? Primeiro que Pai novamente, né? Vai chegando essa imagem de Deus como Pai. E a gente vai resplandecer a luz para que glorifique esse Pai fazendo o quê? Boas obras. Agora já coloca também a responsabilidade nossa. São as nossas boas obras que vão glorificar a Deus. Então, a gente consegue ver também nas nossas obras a presença desse Deus que é Pai, desse Deus que é amor. Bem legal, né? Agora, nós vamos ver a visão que a doutrina espírita traz para a gente. Como que ela aprofundou isso? Será que a doutrina espírita modificou, então? Porque Jesus veio modificar radicalmente a visão que Moisés, né, traz de Deus, né? Aquele Deus de Abraão, Deus de Moisés, que era irascível. Jesus modificou completamente. Sim. E será que a doutrina espírita modificou essa visão de Deus que Jesus trouxe? Tchan, tcharam. Vamos ver, para a gente ver isso, a gente pegou lá o Livro dos Espíritos. E logo na pergunta número 1, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Diferente? Não? Muito! Muito diferente. Deus aqui, ele não é mais um ser humano, não é mais um homem, não é mais um pai. Ele é a inteligência suprema. Quer dizer, isso que é supremo, né, gente? Inteligência suprema, sabe? Eu lembrei do Supremo Senhor Caiodo. Nossa. Você tem que acabar com essa loucura. Não, muito velho pra vocês. Tem que tem. Pesquisa aí no Google, Supremo Senhor Caiodo, que tem, lá no Goku. Vamos voltar. Deus não é um ser, é inteligência, o Criador, a causa, a primeira causa de tudo. Então repare como a doutrina aprofunda o entendimento de Deus que Jesus já tinha trazido, né? Ainda pelo nosso entendimento, um Deus ainda, como se fala, antropomórfico, com forma de homem, né? Ele tira essa forma, desmaterializa Deus e aprofunda no que a gente pode, no momento até então, compreender, né? Que é essa inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas olha só o que está lá na questão número 4, vamos ver. De onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurei a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Chama a nossa razão, né? Põe uma lei que é uma lei física nossa, não existe efeito sem causa. E aí nos faz raciocinar, né? E utiliza a ciência para, através da lei de causa e efeito, né? Todo efeito tem uma causa. Tudo que existe foi causado. Então a gente sempre remonta as causas de qualquer efeito. Uma coisa que você esteja vendo. Por que isso? O que causou isso? Ah, foi aquilo. E o que causou aquilo? Ah, foi aquele outro. E a gente vai assim, cada vez indo mais para trás, remontando as causas, até que se chega lá a definição que os espíritos nos deram de que a causa primária de todas as coisas é Deus. E aí eu até me lembro dos cientistas que falam do Big Bang, que eles falam que o universo começou com o Big Bang. Tem gente que acha que tudo começou com o Big Bang. Tudo bem. O Big Bang tá lá. Ah, era um pontinho do tamanho de uma cabeça de alfinete, muito pesado, que explodiu. O que era aquele pontinho? Quem fez aquele pontinho que pudesse explodir? Então, a gente retornando, né, fazendo esse caminho inverso, a gente vai chegar em Deus, que é a causa primária de todas as coisas.
vamos para mais uma que traz essa visão que o Espiritismo nos trouxe. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens este sentimento? Pegou Kardec pelo pé. Porque numa sociedade como a nossa, realmente a educação, a formação, né, dos pais, os pais acreditando em Deus, faria com que as crianças acreditassem também. Mas e nos selvagens, nas tribos selvagens? Todas elas têm a ideia de um Deus. Pode chamar de vários nomes, né? Mas todas elas, até hoje encontradas, tinham a ideia de Deus. Então, como se explicar isso? Né? Não foi a criação, não foi a formação. Foi algo que estava dentro da consciência da criação, porque a criatura, ela vem com a marca do seu Criador na sua consciência. É lindo isso, né? É lindo porque não existe um lugar no mundo onde os seres humanos não tenham a ideia de um Deus. Deu para vocês perceberem como que veio mudando a ideia de Deus? Né? Desde da época de Abraão, Moisés, o Cristo, o Espiritismo. Viu como é que Deus veio mudando, Rafa? Deus mudou, né? Deus é exatamente o mesmo. Vocês repararam que Deus não mudou? Deus é o mesmo, gente. Desde antes de tudo, porque foi Ele quem criou tudo. Ele sempre foi Deus, Ele é eterno. Agora, nós fomos modificando, fomos nos melhorando, fomos aumentando a nossa capacidade de compreensão e com isso podemos ir compreendendo, né, visões de Deus que foram sendo trazidas, fomos compreendendo Deus com o nosso sentimento melhorado e também com nossa inteligência melhorada. Bem legal, né? Para a gente embasar aí todo o estudo que a gente vai ter nesse ano de 2021. Vamos terminar? Isso aí. E para terminar, vamos pedir a Samara para fazer a prece. Convido a vocês a fecharem os olhos e agradecer. Agradecer por esses momentos, agradecer por esses ensinamentos e rogar proteção, coragem, para que vivenciemos esses ensinamentos no nosso cotidiano e tenhamos bom ânimo para auxiliar a Terra a ser um lugar cada vez melhor. Com a permissão de Deus, de Jesus e da espiritualidade bendita, nós encerramos aqui o nosso encontro. Muito obrigada. Graças a Deus. Tchau, gente. Até semana que vem, hein?